mais essa oportunidade, podermos ministrar na nossa casa espiritual. Nada melhor do que estarmos entre nosso povo, a nossa família. A DEFAC é um lugar onde nós vemos o agir de Deus. Amém? Gênesis capítulo 22. Estava com outra mensagem durante a semana toda. Estava até falando com o presbítero Mateus, mas hoje durante a tarde o Senhor mudou tudo. E o Senhor me levou a esse texto. Gênesis capítulo 22, verso 1, que diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhes: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaque seu filho, e ele o tomou com fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-lhe em holocausto em um lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte o Senhor se proverá. E você senta dando glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu não vim pregar especificamente sobre Abraão e Isaque. O Senhor palestrava comigo sobre o altar, e isso mexeu comigo durante essa tarde. Eu deitei no meu sofá e fiquei ali sentado, ministrando, palestrando com o Senhor a tarde toda. E o Senhor me levou no livro de Gênesis, capítulo 12. O Senhor, ele inicia-se falando para Abraão, aqui Abraão, e vai dizer para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Isso daqui é muito lindo, que ele toma consigo tudo que ele tinha, sua esposa, pega também consigo os seus bens e parte junto com Ló para um direcionamento que o Senhor estava te dando. E quando ele vai partindo, o texto vai dizer
no capítulo 6 do livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 6 de Gênesis, que ele chega em Siquém. E quando ele chega em Siquém, Abraão não precisa Deus ordenar, não precisa Deus mandar. Abraão por si mesmo, ele oferece um altar, prepara um altar para Deus. É o primeiro altar da vida de Abraão, o primeiro altar da caminhada de Abraão, primeiro altar que Abraão aqui está levantando para Deus, depois da saída da sua terra, do meio da sua parentela. E quando ele levanta este altar em Siquém, é após Deus se revelar para ele. Quando Deus se revela para Abraão, a Bíblia vai dizer que o Senhor se revela a ele e fala para ele: olha, Abraão, essa terra aí, aonde está esses cananeus, onde está esse povo, essa terra eu vou te dar, essa terra vai ser tua. A terra está habitada, mas a promessa é sua. A terra tem gente, mas eu prometi a você, Abraão. Aí o texto vai dizer que ele oferece, ele levanta um altar para o Senhor. E quando ele levanta esse altar a gente pode dar o nome de altar da revelação. É o lugar aonde Deus se revela para Abraão, é o lugar aonde Deus se coloca para Abraão, mostrando a promessa dele na vida dele. Então o primeiro altar da vida de Abraão é o altar da revelação. É o momento que Deus se revela para aquele que Deus escolheu, para aquele que Deus levantou, aquele que Deus fez uma grande promessa. E não é uma pequena promessa que Deus fez. A promessa que Deus fez para Abraão aqui era uma promessa muito grande, mas para toda promessa se cumprir na nossa vida, nós temos que enfrentar o teste do tempo. E isso que mexe com o ser humano, vivenciar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o meu, o tempo de Deus não é o teu. E quando nós vivenciamos o tempo de Deus, isso aperta, mata, isso faz com que a gente fique impaciente. Mas de uma coisa nós temos certeza, que quem prometeu é fiel para cumprir. Uma coisa eu carrego comigo: se Deus prometeu, Deus cumpre. Se Deus prometeu, Deus realiza. O tempo mata, o tempo esmaga, mas toda a palavra que sai da boca do Deus poderoso, ela não cai por terra. Toda palavra que Deus libera, toda palavra que Deus lança, ela vai se cumprir. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, não é na minha hora, não é na tua hora, mas a certeza eu carrego de uma coisa, nesse pequeno tempo de caminhada que eu tenho com o Senhor. É o que, pastor Rafael? Que tudo que Deus fala, Ele cumpre. Aleluia! Eu vejo pessoas às vezes ansiosas de uma profecia que sai, aí fala assim: tu acha, pastor, que essa profecia foi de Deus? Eu falo para a pessoa: espera o tempo, porque se foi de Deus vai se cumprir, mas se não for de Deus não se cumprirá. O problema é que a gente fica ansioso com tudo que sai da boca do profeta, mas se é de Deus vai se cumprir, se não for de Deus não se cumprirá. Não fique ansioso com aquilo que liberam para você. Pega, coloca na tábua do coração, porque no tempo certo quem lhe prometeu cumprirá sobre a sua vida. Então o primeiro altar é o altar da revelação. Quem se revela para ele é o próprio Deus. Quem se revela para ele é o próprio Senhor. Esse dia eu estava na porta da loja e parou uma vizinha para conversar comigo. E toda vez que ela para, ela pergunta pelo Emanuel. Falei: tá bem, tá lá na minha tia. E ela veio contando: pô, quando a Bianca estava grávida, eu não lembrava que ela estava grávida, não sabia, porque eu só via ela sentada lá no caixa. Quando ela se levantou um dia, eu perguntei: Bianca, tá grávida, mó barrigão? Ela falou: sim. E eu falei para ela: então, foi um processo. Quando ela estava grávida, nós não sabíamos que estava grávida, já devia ter uns 3 meses. Ela começou a passar mal, levei para o PAN. Chegou no PAN, missionária, era sinusite. O médico: toma amoxicilina, uma cartela de amoxicilina a semana toda. Ela já grávida, tomando amoxicilina. E passou
Passou-se uma semana, no outro domingo de novo, ela começou a passar mal. Tudo que ela comia, ingeria, colocava para fora. E ela falou: acho que essa amoxicilina deu algum problema no meu fígado, eu estou passando mal, vamos para o médico de novo. Fomos lá, chegou lá no médico, o médico falou: isso daí deve ser fígado, atacou por causa da amoxicilina, não tem como fazer o exame, mas faz uma coisa, eu vou te passar os remédios. Quando chegou lá na enfermaria, não tinha os remédios, só o soro que ele passou. Já era livramento de Deus, já era a mão de Deus guardando Emanuel. E quando chegou lá na enfermaria, ó, só vai tomar o soro, e os remédios tu vai ter que comprar para tomar em casa. Deixei ela na minha sogra, era do lado da igreja que nós pastoreávamos, e eu falei: vou em casa buscar o dinheiro, vou buscar a Esté e a Daiane, e voltamos para a igreja. Quando eu pisei dentro de casa, evangelista Daniel, a voz do Senhor gritou no meu ouvido: não deixa ela tomar esses remédios, porque ela está gerando uma promessa que eu fiz sobre a tua vida. Oh, glória a Deus! E quando Deus falou isso, eu peguei o telefone e liguei: não toma os remédios, sogra, não deixa ela tomar, ela está grávida, Deus falou aqui para mim agora. E ela mesmo assim pediu remédio: tô grávida nada, tá tudo normal. E quando eu saí correndo de casa, cheguei lá, falei: fala pro motoqueiro, não vai pagar remédio, não tem remédio, eu tô indo na farmácia agora comprar um teste de gravidez. Quando ela entrou no banheiro com a missionária de minha concunhada, que fez o teste, irmão, na hora subiu tudo, aleluia, estava grávida, era Emanuel, porque quem fez a promessa não deixa cair por terra. Nós levantamos um altar para Deus, e aquele que se revelou nunca deixou de cumprir. Antes de Emanuel, eu tinha perdido um, e a pergunta dela para mim falou: você está triste? Tu sempre quis ser pai? Eu falei: não estou triste não, Deus sabe de todas as coisas. Logo depois, alguns meses, veio Emanuel, porque quando Deus se revela ao seu profeta, ele cumpre aquilo que ele fala. O primeiro altar de Abraão é o altar da revelação, é o altar que Deus se revelou ao profeta. Abraão sai dali, continua a caminhar, e para onde Abraão vai? Abraão vai para Betel, e ele para num espaço no meio entre Betel e Ai. Abraão está no meio entre Betel e Ai. Isso daqui mexeu comigo durante essa tarde, porque Betel quer dizer a casa de Deus, e Ai quer dizer lugar de ruínas. Betel quer dizer casa de Deus, e Ai, lugar de ruínas. E Deus palestrou comigo: tem muita gente que está entre Betel e Ai e não sabe a direção que toma, se vai para a casa de Deus ou se vai para o lugar de ruínas. Mas Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele preparou essa palavra para você. Toma uma decisão hoje: escolhe Betel ou escolhe Ai. Hoje é a noite da decisão, é o altar da decisão. Você está em segundo altar. Aqui é o altar da separação. Você está no lugar que separa a casa de Deus do mundo. Você vai ter que escolher o que você quer: estar na presença de Deus ou estar lá fora no mundo, porque não tem como cochear em dois pensamentos. Não tem como estar um dia aqui e outro dia lá fora. Não tem como você querer estar na presença de Deus, mas praticando as coisas do mundo. Abraão, ele estava no meio, tem que tomar uma decisão: continua vivenciando a promessa, continua esperando a promessa, continua estando com Deus, ou vai lá para fora no mundo,
ou vai lá para fora no Egito, ou vai lá para fora na Babilônia, decida agora nessa noite, é onde tu quer estar. O altar da separação foi levantado, e nessa noite é noite de decisão, aonde eu quero estar. Aonde eu quero estar? Em Betel? Oi, ai. Elebla Candaraia. Aonde eu quero estar? A Bíblia vai dizer que depois de levantar esse segundo altar, altar da separação, qual a direção que Abraão toma? Abraão aqui, ele desce, descendo para o Egito. A Bíblia diz que quando ele desce para o Egito, já vai tomar conta dos lábios dele a mentira, porque as decisões que nós tomamos nos influencia com coisas que nunca praticamos. Pegou isso aqui? São decisões que nós tomamos, nos influencia coisas que nunca praticamos. Quando ele decide descer para o Egito, ele já mente lá. Mas pastor, queria escapar pela sua vida. Não tem mentirinha nem mentirona. Mentira é mentira. Quando ele vai para o Egito, ele chega lá no Egito, mente. Faraó fala para ele: rapaz, não era para tu mentir, era só tu dizer que ela era tua esposa. Olha o que tu trouxe sobre a minha casa. Olha o que a tua mentira encarretou sobre a minha vida. Porque tem gente que mente e faz outras pessoas perecer por causa da sua mentira. Às vezes a mentira não encarreta só na vida dela, na casa dela, mas prejudica outras casas, outras pessoas. Abraão fez isso, mentiu e trouxe sobre a casa de Faraó pragas, chagas. Faraó ficou irado, porque tem mentiras que nós praticamos que prejudica quem não tem nada a ver com isso. Depois do altar de separação, o que ele decidiu? Mentir. Porque tem gente que é assim, chega aqui, pula, roda, fala em mistério, mas quando sai daqui, mente. Quando sai daqui, empresta a língua ao diabo, empresta a boca a Satanás. Eu vi uma palavra quinta-feira aqui de estudo do nosso pastor, que é pura verdade. Se tu não tem o que falar, não fale nada de ninguém. Não, porque eu só queria fazer um comentário. Esse comentário já torna em fofoca. Não comenta nada. Vai pro joelho, vai orar. Por causa de um comentário, o nosso ministério fechou. Por causa de uma fofoca, a igreja fechou. Porque tem línguas mentirosas. Então não faça comentário. Quando tu sair, aleluia, se tem alguma coisa, o pastor falou aqui, e eu peguei isso para mim. Se tem alguma coisa que falar, vai à direção da igreja. Pastor, eu tenho uma dúvida para falar. Posso sentar com o senhor, me abrir, falar a verdade? É isso. Me ouve aí. É melhor do que ficar pelos cantos fofocando. Porque quem vai pro altar da separação tem que decidir aonde tu quer estar. Se tu quer estar mentindo, se tu quer estar nas práticas do mundo, ou se tu quer na casa de Deus. Na casa de Deus tem que se posicionar. Na casa de Deus tem que estar na posição que Deus quer. Entenda isso. Altar da separação, desce para o Egito, mente. Faraó despede ele. Isso é tão lindo, irmão, que Faraó entende o que Deus tem na vida de Abrão, que coloca uma guarda para subir com ele, escolta ele. Ninguém toca nele, ninguém mexe nele. Por mais que mentiu, ainda é ungido. Por mais que mentiu, ainda tem uma obra na vida dele.
Não é que Deus está nos tirando da promessa por causa de mentira, por causa de pecado. É que Deus quer nos trazer a lembrança, fazer com que a gente se posicione antes que o tempo seja tarde, antes que o arrebatamento da igreja chegue, antes que Jesus venha buscar a sua igreja. É tempo da gente se posicionar, é tempo da gente entender o que Deus tem para a nossa vida. Então me desculpa a expressão aqui, mas corta aqui primeiro. Toma o plumo a partir de hoje, toma o posicionamento a partir de hoje. Aleluia! Coloca você no altar da santificação, coloca você no altar, aleluia, do posicionamento, porque Deus quer fazer uma obra na tua vida. Eu sei que essa mensagem aqui não é a mensagem da glória a Deus, eu sei, mas só que essa mensagem aqui, ela vai te trazer cura lá na frente. Tu vai lembrar, quando tu tentar falar, opa, aí tu vai entender que tu está sendo curado. Ele sobe do Egito, e quando ele sobe do Egito, sabe para onde ele vai? Para o lado sul de novo, porque ele volta onde ele caiu. O que eu acho lindo em Abraão, que ele reconheceu: foi aqui que eu parei, foi aqui que eu errei, então é aqui que eu tenho que reiniciar. E tem pessoas que erram, caem, se arrebenta todo e acha que está bom para fazer a opção de coisa. A gente não tem a habilidade de fazer isso aqui, ó, retroceder um pouquinho, fazer, foi aqui. Senhor, eu preciso me posicionar. Aleluia. Eu preciso tomar postura. Nesse dia aqui eu falei mal, nesse dia aqui eu xinguei, nesse dia aqui eu bebi, nesse dia aqui eu fiz o que não era bom aos seus olhos. É a partir desse dia aqui eu tenho que tomar uma posição. Nesse dia aqui o Senhor não se agradou de mim. Abraão voltou. Quando Abraão volta, ele volta, aleluia, no lugar da divisão, no altar da separação entre Ai e Betel. A partir dali, aleluia, ele toma um posicionamento e vai em direção ao que Deus lhe ordenou. E o que Deus lhe ordenou, pastor, a partir dali ele vai levantar o terceiro altar. E qual é o terceiro altar que ele levanta ali? Aleluia. Abraão levanta o seu terceiro altar depois de uma contenda entre ele e Ló, depois de uma contenda entre ele e o amigo dele. Altar da comunhão. E como é que eu vou ter comunhão? Mentindo, fofocando. Que é isso? Essa mensagem de hoje não é do pregador itinerante, não. É do pregador, um dos pastores da igreja. É mensagem pastoral, não é mensagem para tu rodar, não. É mensagem para você refletir a semana toda. É para você entender como levanta-se um altar de comunhão, como eu vou para o monte, como eu vou para a consagração, como eu faço um jejum, como é que eu monto a mão na palavra que é santa, se a minha boca está suja. Oh, aleluia. Eu vim com uma palavra hoje para nos levar para o céu, e essa palavra hoje não tem como levantar o altar da comunhão com uma vida errônea. Se posicione primeiro. Entendeu? Porque ele voltou entre Ai e Betel, que ele tinha que consertar o que ele deixou para trás. Porque depois que conserta o que deixou para trás, eu volto. Para quê? Para levantar o altar que eu tenho que levantar. Não tem como ter comunhão com Deus, ter comunhão com o próximo, da maneira que vivemos. Altar da comunhão. Aleluia. Ou, em outras traduções, é altar da união. Isso é pesado. Comunhão e união, isso não é para qualquer um. Porque ter união é assim, pastor Gil. Eu tô aqui, aí eu chego aqui, ó, pro meu pastor, vamos fazer isso aqui. Aí ele fala, pastor Rafael, não vamos fazer não. Aí quem é maduro sai, não, pastor, tudo bem, vamos orar. Mas quem não é maduro sai batendo o pé.
E como é que eu estou tendo união com o meu líder? Comunhão com ele? Se eu não aprendi a ouvir não. Mas quando está na frente de alguma coisa, quer falar não. Quem fala não tem que aprender a ouvir não. O problema é que a gente, às vezes, somos mimados demais. E só queremos ouvir sim, 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 sim. E quando ouve o não, se frustra. Já não serve mais a igreja. O pastor já não é a benção mais que era. A missionária já não é mais a mulher de Deus que era. Já não vou mais lá para ela orar, porque ela falou não para mim, eu já não vejo mais Deus na vida dela. A gente tem que ser maduro o bastante a ouvir não. Se eu não tivesse o pastor que eu tive na juventude, eu e minha esposa, a gente tinha desviado em muitas situações que passamos há poucos tempos. Porque a gente chegou um dia para ele e falou: pastor, porque o senhor cobra só de nós dois e não cobra de ninguém dos grupos jovens? Ele falou um dia assim: lá na frente vocês vão entender. Aleluia. Porque o que Deus tem na vida de vocês é maior do que tem na vida de todo mundo que está aqui. Sabe por quê? Tem não que te cura. Tem não que te salva. Tem não que te levanta. Porque hoje é não, mas amanhã vai ser estrutura na tua vida. Lebra raça. Qual o pai e a mãe aqui que diz não para o seu filho por maldade? Diz não porque sabe o que é melhor para ele. Qualquer líder, qualquer pastor vai dizer não para sua ovelha porque sabe o que é bom para ela. Então ele levanta o altar da comunhão. E quando ele levanta o altar da comunhão, Abraão fica muito tempo sem levantar altar para Deus. Porque tem pessoas que acham que é assim: já fiz um jejum hoje de 24 horas, já não preciso orar mais, já não preciso mais ir ao monte, já não preciso mais fazer nada. Por quê? Porque eu já tive comunhão com Deus. Mas Abraão tem várias linhas teológicas, irmão. Tem vários estudiosos. Uns diz que Isaac foi a Moriá com 20 anos, outros com 25. Outros falam que ele tinha 33, outros 37. Então, se você pesquisar, tem várias referências. Mas eu queria me apegar a uma idade: 33 anos de idade. Porque diz a Bíblia que ele casou quantos anos? 40. 33 anos de idade é a idade de quem? É a idade de Cristo. Oh glória. É a idade de Cristo. Glória. E a idade de Cristo, 33. E se você usar como tipologia o texto, eu gosto muito de tipologia. O texto tipologia, Abraão tipifica aqui a Deus. Isaac, Jesus o Cordeiro. E Rebeca é a igreja do Cordeiro. Se você entender aqui o texto, ele fica mais de 30 anos sem ir ao altar. Isaac nasce, ele deixa sem ir ao altar. Mas chega um momento que Deus está cobrando dele, não é Isaac, é o altar de comunhão que ele levantou e achou que aquilo era o suficiente, pastor Dimar. A pergunta é: quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não ora pela madrugada? Há
quanto tempo você não lê a palavra? O problema é que a gente se assegura naquilo que levantou lá atrás. Mas só que hoje Deus está te cobrando. Aquilo que está lá atrás já não reflete mais aqui na frente. O que Deus precisa hoje é de um altar novo. E se Deus tiver que mexer no seu Isaac para chamar a tua atenção, Deus vai mexer. Se Deus tiver que sacudir Isaac, Deus vai sacudir. Porque Deus sabe a forma de te chamar a atenção. O que Deus precisa nessa noite é que você volte a levantar altar. Volte a uma vida de consagração. Volte a uma vida de oração. Volte a uma vida de santidade. Volte uma vida de comunhão. Volte uma vida de separação. Volte uma vida de revelação. Há quanto tempo Deus não se revela mais para você? Deus está te chamando, Abraão. Volta para o altar. Volta para o altar. Nem que seja o último altar de Abraão hoje, mas Deus está dizendo: eu preciso ter contigo. Eu preciso ter contigo. Deus está te chamando. Quarto altar, altar da adoração. Deus está te chamando para entregar tudo hoje. Deus está te chamando para entregar tudo hoje. Quando Deus chama ele, fala assim: eu quero Isaac, o teu único filho. Sabe o que ele faz? Pega Isaac, 2 moços, pega agora os seus jumentos e vão em direção a Moriá. E quando eles vão em direção a Moriá, o que o texto vai dizer? Que eles estão caminhando durante 3 dias. Ele podia olhar e dizer assim: Senhor, não quero mais não. 3 dias, uma longitude dessa. Mas para que eu vou subir lá os 7 castiçais? Para que eu vou subir o céu aberto? Para que eu vou subir o 3º céu? 12 horas de subida, Senhor. Eu não vou não. Que negócio é esse? Podia ser aqui no Monte da Vitória. Podia ser aqui em Belfor Roxo, aqui ó, no Redentor, no Getsemane. É pertinho daqui, Senhor. Mas lá em cima, 12 horas de subida, 3º céu para quê? Deus quer que você tenha resistência. Deus quer saber se realmente tu quer chegar aonde Ele quer que você vá. Deus está perguntando, quer saber de você? Será que Ele vai mesmo lá em cima só para entregar o que Ele tem de melhor? Só para entregar o Isaac que Ele tem? É Deus chamando a tua atenção, dizendo: eu quero te levar no lugar de separação, para tu entregar aquilo que tu tem de melhor para mim. Oh, glória a Deus! Quando Ele chega perto do Moriá, Deus levanta a cabeça dele. Quando ele olha, avista o lugar que Deus lhe mostrou. Quando ele avista, ele vai dizer para os seus moços: ficai aqui, porque eu e o moço vamos subir, vamos adorar. E depois de adorar, nós, não é eu vou, é nós, vamos retornar. Sabe por quê? Abraão já sabia o que Deus queria dele, mas por ser obediente, ele tinha que cumprir tudo o que Deus lhe mandou. Ele está dizendo: nós vamos retornar. Na subida ao Monte Moriá, e a gente termina aqui. Na subida do Monte Moriá, o menino olha para ele e diz: pai, meu pai, nós temos aqui lenha, temos fogo, mas onde está o principal? Eu vou falar de novo, porque tem gente que carrega lenha, tem gente que carrega fogo, mas não carrega o cordeiro na sua vida. Vou falar de novo, para você pegar. Não adianta ter lenha, não adianta ter fogo, se você não carrega o cordeiro. Sabe o que livrou o povo lá no Egito da morte? Foi o cordeiro.
Sabe o que me livrou e te livrou do pecado, Alisson? Foi o Cordeiro. Sabe o que me deu uma nova oportunidade, te deu uma nova oportunidade? Foi o Cordeiro. Como tirar o Cordeiro da minha vida se é o Cordeiro que me deu, aleluia, uma nova chance? Então não tem como tirar o Cordeiro. Ele está dizendo: Pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas aonde está o Cordeiro? Isso aqui é muito lindo, porque o altar no Velho Testamento é uma figura da cruz do Novo Testamento. Porque o altar no Velho Testamento é a cruz esticada, aonde coloca o cordeiro para ser imolado. Pegou isso aqui? Mas no Novo Testamento, o altar é a cruz do cordeiro. Então ele está dizendo aqui, por isso que Isaac, no Antigo Testamento, tipologia do próprio Cristo, porque o cordeiro de Abraão, o próprio Deus, esticado no altar, na cruz, aleluia, do Antigo Testamento. Aí ele está dizendo: Pai, nós temos lenha, nós temos fogo, mas precisa do cordeiro. A palavra de Abraão, sabe o que é? Deus proverá para ti o cordeiro. Se tu tem mão para pegar isso aqui, que pega. A humanidade estava gritando há muito tempo, há 2000 anos atrás, 2025 anos atrás, dizendo: Senhor, nós temos lenha, nós temos fogo, mas o que falta para mudar a história da humanidade, levar o meu pecado, mudar a nossa história, é o cordeiro. Aí Deus olhou do céu e diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todos que nele crêem não pereçam. Ele deu o cordeiro por mim. Oh, ele deu o cordeiro por você. O cordeiro foi morto, chicoteado, cuspido, aleluia, zombado, foi transpassado na cruz do Calvário, mas não desistiu do projeto. O cordeiro foi morto, mas ressuscitou. Eu fecho aqui. Quem está à espera do cordeiro aqui? Eu não estou não, irmão. Porque o cordeiro já veio. O cordeiro já morreu. O que eu estou esperando é o leão da tribo de Judá voltar. Eu não sou a geração mais do cordeiro. Nós somos a geração do leão da tribo de Judá. Ele vai vir como leão buscar a sua igreja. Nós somos a geração do leão da tribo de Judá. Ele vai vir. Pode ser hoje o arrebatamento da igreja, pode ser ao final do culto, pode ser no final da mensagem. Ele vai vir. E se a trombeta soar agora, como está o teu altar? Se a trombeta soar agora, como está o teu altar? Como está o altar da revelação? Deus está se revelando para você novamente? Como está o altar da separação? Está se separando das coisas de Ai, das coisas do mundo? Está indo em direção a Betel? Como está o altar da comunhão, da união? Está tendo união com o teu próximo? Está tendo união, comunhão com a tua liderança? Como está o teu altar da adoração? Tu entra aqui para bater ponto, como se fosse a firma o teu trabalho? Ou tu vem aqui para entregar o que tem para entregar no altar? A pergunta é: como está o teu altar?
Porque o leão pode rugir a qualquer momento. E quando ele rugir, eu quero subir. Pouca gente quer subir. Quando ele rugir, quando a trombeta tocar, quando ele vier para buscar a igreja, eu quero estar lá, no meio da igreja que vai subir. Que fique terno branco, terno azul, que fique aleluia, sapato da moda, que fique tudo aqui, mas eu tenho que subir. Qualquer look que tu coloca bonito para vir no culto de domingo, que ele fique, mas que tua vida seja em santidade. Que essa vida suba, que essa vida venha a ser salva. Não espere amanhã. O que Cristo quer fazer na tua vida é hoje. Cadê a primeira vida? Que precisa hoje uma mudança com Cristo. Pastor, não vou esperar amanhã não. Porque pode ser entre hoje e a madrugada que o leão volte, a trombeta toque e eu vou ficar. Mas eu quero renovar a minha aliança. Eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Cadê você? Cadê você? Fica de pé, a igreja. A oportunidade é essa. Jesus quer mudar a sua vida hoje. Era ser sai do teu lugar. Seu amigo. A trombeta pode soar a qualquer momento. Mas você arrumou tantas coisas e o meu espaço você preencheu também. Pode ser hoje o último culto. Nunca mais conversamos de madrugada. Pode ser hoje o último culto a DEFAC. E em soluço já não ouço sua voz. Aleluia. Se fosse agora eu já estava feliz. Que saudade eu estou de você. Cadê você? Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo. Declara ele que é tempo de voltar. Ei. De se arrepender. É tempo de reatarmos nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Vamos orar. Deus, graça te damos por essa mensagem nessa noite. Eu sei que tem pessoas que precisam reatar essa amizade. Eu sei que em qualquer momento pode tocar a trombeta. E nós temos que estar preparados. Que o Senhor nos abençoe. Que nosso dia de amanhã seja um dia guardado, protegido pelas suas potentes mãos. Ser com o teu povo, ser com a tua igreja. Que nossos altares possam estar levantados, Senhor, em dia com o Senhor. Que nós possamos estar posicionados. Porque ninguém vai romper para estar no dia que a trombeta soar, com o altar quebrado. Mas é só com o nosso altar reparado. Nos abençoa nessa noite, porque precisamos romper e chegar na Nova Jerusalém. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá.